Fala, meus amigos, beleza? Um forte abraço a todos os amigos ateus, agnósticos, livres pensadores e pessoas que estão livres de sistema religioso, beleza? Eu sou o Cadu, estou trazendo mais um vídeo e vamos falar hoje a respeito de Caim e Abel, né? Os dois filhos de Adão e Eva que foram expulsos do paraíso por cometerem tal pecado, por desobedecerem um Deus, né? Que não era para ter comido do fruto proibido do bem e do mal. Beleza? Até aí tudo bem, né? Com esse pecado, Adão e Eva expulsam do paraíso, eles vão viver em outro lugar e acabam se conhecendo bem um ao outro, formando-se a união desse casal, vindo a ter um filho chamado Caim, e depois em seguida outro filho chamado Abel. Com o decorrer do tempo, esses jovens acabam se crescendo, né? Acabam conhecendo a vida, e Caim se torna um lavrador. Caim mexe com todo tipo de produto da terra, né? Colheitas, alimentos, tudo vindo de cultivo. E já Abel, o irmão mais novo, acaba se tornando um pastor. Ele cuidava de ovelhas, como sabem, o pastor, né? O pastor naquele tempo que cuidava de animais, né? E não hoje como nós vemos ele cuidando de pessoas e fazendo de animais como ovelhas até tirarem a sua lã, a sua carne e realmente até deixar o osso, né? Isso é que eles fazem. É por isso que são ricos e milionários da sua custa, seu besta. Porque você não acorda, não desperta. Então o que acontece? Caim, como ele é lavrador, ele oferece as suas ofertas a Deus, os alimentos, os produtos da terra. É o que ele oferecia. E Abel, como ele era pastor, ele oferecia a oferta melhor. Ele já tinha sacrifício de animais a Deus, entendeu? Ele ofertava a melhor parte, tipo quando nasceu um animal, um bezerrinho lá, no caso, um carneirinho, ele ofereceu as primícias, a melhor parte a Deus, certo? E entre carneiro, cordeiro, ovelha, tudo isso daí que eles tinham, eles faziam, de toda a história bíblica, eles ofereciam esses animais a sacrifício a Deus. É o que você, lendo ao decorrer do tempo, você vai ver que tem muito sacrifício nela, e bastante, muitos ainda. Não só de animais, como humanos também. E aí o que acontece? Deus aceita as ofertas de Abel, as reconhecendo como uma oferta boa, certo? E as ofertas de Caim ele acaba negando, vendo que Caim poderia ter feito melhor. Mas espera um pouco, se Caim ele era lavrador, ele oferecia aquele tipo de oferta com aquilo que ele recolhia dos produtos da terra, e Abel oferecia aquilo que ele cuidava, né? Que ele podia oferecer para Deus, que era a carne, o sangue, a gordura, tudo, etc., né? Que era feito isso daí. Porque Deus não aceitou a oferta de Caim como ele fazia com a de Abel. Aí que tem um erro nessa história, certo? Acontecendo isso, o que acontece? Caim começa a ficar com raiva dele ver que ele está sendo ignorado e o seu irmão está sendo o quê? Acolhido. A oferta do seu irmão era bem recebida, já de Caim não. Sendo que está escrito lá que ele poderia ter feito a mesma coisa, mas não poderia não. Se Abel era pastor e Caim lavrador, tem uma grande diferença, certo? Então, beleza. Caim com isso, ele muda seu semblante, né? Ele começa a ficar com raiva, por ver que Deus só estava o quê? Acolhendo a oferta do seu irmão mais novo. E isso desperta uma raiva nele. E ele, determinado dia, ele chama seu irmão ao campo, né? E acaba tirando a vida do seu próprio irmão. Por aí que as pessoas falam que foi por causa de inveja, que ele invejava Abel. Tá, mas espera aí. O culpado disso tudo, se você vir querer falar que não, e tá errado isso, aquilo, vai jogar praga em mim, o problema é seu, foda-se, entendeu? Tá mais escrito que aqui, que Abel era ignorado. A colheita de Abel não era aceita. Só era aceita de Abel porque a dele era melhor. É essa a oferta que agradava a Deus, apesar de Deus vivia de sacrifício. Ele só gostava de sacrifício, que está escrito na Bíblia e nas Escrituras e em muitas outras partes dos livros, certo? Então, vamos basear numa explicação racional. Abel é a mesma coisa que você tem um pai, você tem dois filhos.
você sempre oferece o melhor presente para um e para outro você compra um presente razoável, que seja diferente dele, entendeu? O irmão recebe um presente assim, mais caro, melhor, de boa qualidade, e você acaba recebendo um presente inferior. Você uma hora vai ficar zangado com isso. Você vai ver que seu pai, praticamente, ele está fazendo o quê? Está fazendo desfeita de você e está bajulando o outro, dando mais preferência ao outro irmão do que você mesmo, se tratar dos dois da mesma forma, certo? Então você vai começar a perceber que ele tem mais carinho pelo outro, ele gosta mais do outro irmão, ele já dá mais atenção para o outro, isso vai começar a revoltar você e você vai se tornar uma pessoa com rancor. E vamos entender a mesma coisa que aconteceu com Caim. Caim acabou ficando, né, com raiva de seu irmão, vindo a tirar a própria vida dele. Aí, né, depois desse acontecido, Deus sendo onisciente, como se fala, né, que ele é presente dos três poderes, que é onisciente, onipresente e onipotente, que na verdade não tem nenhum desses três poderes porra nenhuma. Ele pergunta para Caim de seu irmão, de Abel, e ele fala que por acaso acha que eu sou guarda-costas do meu irmão? Daí ele fala que o sangue do teu irmão clama por vingança. Mas espera aí, sendo que naquele tempo que só existiam 4 pessoas, né, que Adão, Eva, Caim e Abel, Deus não foi capaz de impedir um homicídio naquela época, né? Ele não foi capaz de impedir Caim de cometer esse ato. Mas aí depois ele fala que o sangue dele clama por vingança. Aí ele percebe que o irmão dele foi morto. Mas porque ele não impediu tudo isso antes de acontecer esse fato, né? De Caim dizimar o seu próprio irmão. Sendo ele onisciente, que ele tinha ciência de tudo o que ia acontecer, por que ele não impediu isso? Então você vê que isso é uma simples história para te enganar. Que aí já começa a falar que é da inveja, né? Que você pode, a não ser por causa disso aí, tem que tirar a vida de outra pessoa por causa disso, por causa daquilo. E essa enrolação, né? Esse engodo aí. Com isso, o que acontece? Caim, ele é expulso de lá e ele vive com uma culpa. E Deus praticamente dá uma marca para ele. É a marca que ele não vai poder morrer. Quer dizer que o quê? Caim se torna imortal carregando esse pecado com ele mesmo. Todas as pessoas que iam tentar matá-lo, ele ia viver com essa dor para sempre. Certo? Tem uma parte lá que, ainda que se as pessoas tentar matar ele teria que matar às vezes mais que aquela pessoa que ia tirar a vida dele. Sabe? Uma confusão do caramba que está justamente aqui no capítulo 4 da Gênesis, né? Falando sobre isso. Então, sem mentiras nenhuma, a minha opinião é que, relativo a essa história, Deus errou feio. Deus poderia ter impedido isso, impedido de Caim tirar a vida do próprio irmão, mesmo não aceitando as ofertas, mesmo renegando a dele, né? E aceitando a de Abel, que era melhor, que era o sangue do cordeiro e a carne como Deus. Em toda parte você vê que Deus gosta de um churrasquinho, né? E você acaba percebendo que ele causou tudo isso. Então, se você analisar com raciocínio, Deus foi totalmente culpado pela morte de Abel. Ele poderia ter impedido. E hoje o que nós mais vemos, né? Homicídio em alta, corrupção, morte, estupro, violência, tudo isso. E aí fala, porque Deus não faz nada, Deus não faz. Simplesmente ele não faz porque ele não existe. A verdade é essa, ele não existe. Esse Deus foi criado naquele tempo por aquele povo, como outras civilizações já tinham deuses, ele resolveu criar a deles também, se tornando o quê? Um Deus violento, um Deus perverso, entendeu? É o que você vê ao decorrer da história, tudo isso. Então, criando esse Deus, querendo derrubar o quê? A crença de outras pessoas, principalmente nisso que nós vemos direto na Bíblia, nas Escrituras, é o Deus Baal. As pessoas adoravam o Deus Baal, né? E ele não queria se deixar assim, tipo, de ser deixado para trás, certo? Então criaram esse Deus seria o Senhor dos Exércitos, queriam que acabar com todas as crenças de divindades que eles tinham ao redor naquela população, aquelas civilizações, né? Aquele povo que viviam
naqueles arredores lá das terras lá, né? Do Oriente Médio, no caso, né? Tudo isso, que as histórias são praticamente baseadas lá. Então você acaba percebendo que Deus não faz nada por ninguém porque ele não existe. A verdade é essa. O Deus bíblico, que é chamado Javé, Yavé, Ial, como agora as pessoas até falam nele, que se não se pronunciar você está lascado, né? Jeová, cada um dá um nome. Esse Deus não existe, esse Deus foi criado. É um Deus numa história. É isso que nós vemos com nossos próprios olhos. Onde está esse Deus, que sendo que na Bíblia ele é presente em muita coisa. Hoje na vida real, né? Como nós tiramos para a realidade tudo isso, ele acaba ficando para trás e não ajuda ninguém, né? Que eu sei que nessas horas muitos clamam a ele e não tem nenhuma ajuda de um determinado Deus, né? Determinada ilusão, determinada criação que inventaram e agora, infelizmente, está sendo desmascarada, mas as pessoas estão difíceis de enxergar. Então tá aí, pessoal, é um ponto de vista meu, uma reflexão minha, eu acho que até de muitos, né? Quem é ateu já leu sobre essa história e sabe e vê bem lá o que poderia ser se Deus impedisse o Caim de ter tirado a vida do Abel. Mas a história é assim, né? Eles escreveram dessa forma e assim tinha que ser para acabar enganando as pessoas, né? E muitos aí acabaram acreditando. Então, sendo que Caim, lavrador, Abel, pastor, a melhor oferta era de Abel, ele não aceitava a oferta de Caim. Com isso, acabou despertando uma raiva em Caim, que acabou vindo a tirar a vida do seu próprio irmão, né? E realmente, sendo que existia um Deus naquele tempo lá, esse Deus não fez nada para impedir isso. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos. E vamos aí, né? Ajudar a desmascarar esse sistema religioso imundo que predomina-se a controlar a mente das pessoas até hoje. Nós estamos unidos aí pelo conhecimento e vamos mostrar muito mais coisa que essa Bíblia, né, sagrada acaba escondendo dentro de suas páginas. Falou, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!